Olá, meus amigos da Educação Científica e Física, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Paulo Henrique, sou responsável por esse canal e no vídeo de hoje a gente vai aproveitar um pouco toda essa excitação em torno do filme Vingadores Guerra Infinita para trazer um pouco de informação científica para você. Vai passar a vinheta aí, a gente já fala sobre isso. Fica de olho aí. Olha só, meus amigos, o Vingadores Guerra Infinita estreou nos cinemas e aproveitando um pouco toda essa excitação em torno do filme, a gente vai falar de 3 tecnologias que aparecem no filme que já existem. É claro que lá é o universo cinematográfico da Marvel, então a gente vai pegar um pouco essa tecnologia e olhar como ela acontece em nossas vidas, como ela está presente aí na ciência. Quais tecnologias eu estou me referindo? Me refiro ao holograma, me refiro à nanotecnologia e me refiro ao campo de força. Holograma, para quem assistiu o filme, isso aí não dá spoiler, né? No seu canal não é sobre isso, mas ele está presente lá em Wakanda e em outros momentos. Você tem a nanotecnologia associada à armadura do Homem de Ferro e você tem o campo de força que aparece em diversos poderes e em outros heróis também isso acontece, mas aparece também como escudo protetor de Wakanda. A gente vai falar um pouquinho dessas 3 tecnologias: holograma, nanopartícula e campo de força. Fica de olho aí, tá entrando. Então você tá vendo aí, ó, uma imagem da Shuri, da mão da Shuri, a irmã do Pantera Negra, com o holograma da Joia da Mente, né? Quando o Capitão América e Viúva Negra levaram o Visão para que ele fosse tratado lá em Wakanda, que era o lugar do universo cinematográfico da Marvel que tem a maior ou a melhor tecnologia, né? Então você tem aqui um holograma sendo formado. Há de se dizer que isso já apareceu em outros filmes da Marvel também. O Capitão América, propriamente não, mas o Homem de Ferro, isso aparece desde o 1, as indústrias Stark, né? Mostram lá todo o tratamento que o Tony Stark dedica aos computadores através de hologramas. Então é uma tecnologia que existe e uma tecnologia que vem sendo aprimorada e vem sendo utilizada. Como funciona esta tecnologia, né? Aqui um exemplo do funcionamento dessa tecnologia. Então você tem um laser aqui, ó. Este laser, você está vendo? O raio de luz sai daqui, passa por um espelho semi-refletor. O que é um espelho semi-refletor? Um espelho que permite a passagem da luz e reflete parte dessa luz. Aí essa luz aqui, a refletida e a que deixou-se passar, que se reflete num espelho mais distante, passam por lentes. Essas 2 lentes, que têm funções diferentes, elas abrem um pouco o feixe de luz, digamos assim. Esta primeira aqui, ó, que você está vendo, o feixe de luz vai bater num novo espelho, vai refletir no objeto para aí ser projetado nessa região. E a outra luz que seguiu este caminho passa pela outra lente aqui, abre também o seu feixe e esse raio de luz é projetado por cima da imagem do objeto, o que favorece o aparecimento das saliências e você consegue ver essas saliências por conta de uma característica ondulatória da luz, né? Especificamente, se a gente pensar um pouquinho em relação ao holograma, né? Ele teve aí a sua invenção, digamos assim, ou a sua criação por volta de 1948, né? Pelo físico húngaro Denis Gabor, né? Acho que é assim que fala o nome dele, que foi Nobel de Física em 71, né? Então ele foi o primeiro a pensar nessa fotografia tridimensional, que é como a gente pode definir o holograma, né? Uma fotografia tridimensional que se aproveita, digamos assim, da característica ondulatória da luz e consegue proporcionar para a gente esse efeito de profundidade, né? Vale dizer que a palavra holos, né, que vem do grego, que significa inteiro, e grafos, né, holografos, holograma, né, uma imagem por inteiro, né, que é produzida a partir desta propriedade. A gente tem aqui, ó, uma outra maneira disso acontecer. Então você tem o laser, de novo aqui, ó, o espelho parcialmente transparente ou semi-refletor, que divide o raio em 2 pedaços. Passam por lentes que espalham a luz, uma espalha em direção ao objeto, outra espalha diretamente no lugar. Como isso acontece ao mesmo tempo, esta imagem do objeto já está projetada aqui quando a luz bate
e isso aí dá todo aquele efeito de profundidade e uma luz sobre a outra, digamos assim, evidenciando as saliências que esse objeto tem. Então tá aí o holograma, que tem aplicação na indústria, né? Na construção de peças mais complicadas, para você poder enxergar essas peças, enxergar toda a imagem 3D dessas peças, que tem aplicação na indústria, na medicina, para você enxergar um órgão por dentro, que tem aplicação na indústria de shows, tantos cantores que você já faleceram, que aparecem no palco na forma de holograma, enfim, tem uma aplicação grande e é uma ferramenta importante do desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade atual. Aí você já está vendo o Tony Stark, né, com a armadura que foi uma das sensações do filme Guerra Infinita, essa armadura que ele mesmo disse que era uma armadura feita de nanopartícula e cristal líquido, né, que estava lá, digamos assim, num híbrido, né, com o corpo dele, e no momento em que ele acionava a armadura tomava conta do corpo dele. Então, se você percebe aqui nos detalhes da foto, ela vai crescendo, esse metal líquido vai tomando conta. Lembra um pouquinho até aquela roupa do Homem-Aranha, que nós tínhamos o Homem-Aranha negro, né, numa das versões mais anteriores do Homem-Aranha, que era por conta de um vírus. Ela tem quase essa característica viral. Os especialistas em quadrinhos aí da Marvel dizem que tem já referências a esse tipo de armadura no quadrinhos. Bom, a minha função aqui não é falar do filme sim falar da tecnologia empregada, que é a nanotecnologia. Então, se você observar aqui já com a armadura, né, já fechadinha, cobrindo todo o corpo dele, ela vai marcando bem a silhueta, como se ela se aproximasse bastante do corpo e fosse parte integrante do corpo, né? Isso dá quase uma noção de um orgânico com cibernético, né? Então dá um pouco essa facilidade e esse desenvolvimento tecnológico. Você está olhando para nanotecnologia. Poxa, o que é a nanotecnologia? Em 1959, o grande físico Richard Feynman falava um pouquinho já dessa possibilidade de você pegar objetos, digamos assim, e poder deixá-los bem pequenininhos, né, numa escala bem miniaturizada, né, bem pequena, né, da ordem de 10 a menos 9, que é o prefixo da escala nanométrica. Você está vendo aqui alguns exemplos, aqui ó, 10 a 9, nano é 10 a menos 9, então aqui é 1 metro, 1 metro uma pequena criança, aí você tem a bola de tênis, a formiga, ó, e vai caindo. Quando você chega a 10 a menos 1 nano, isso dá 10 a menos 10, você tem gotículas, né, para menos do DNA aqui. Então note que a nanopartícula está por aqui, ó, né, próxima à escala viral, né? Então você consegue deixar as coisas muito pequenininhas e aproveitar essa característica que é da pequenez dessas partículas. Quando o Feynman se referiu a isso, ele se referia à possibilidade de armazenamento também de informação. E isso vem acontecendo, né? Bom, quem aqui já tem algum tempo já conheceu lá o disquete de 8 polegadas, depois o disquete de meia polegada, depois você conheceu aí os pendrives, hoje armazenamento na nuvem, quer dizer, e cada vez com maior possibilidade de armazenamento. Hoje tem celulares que têm a capacidade maior do que os computadores de 10 anos atrás, né? Então isso se deve a essa ideia de deixar as coisas muito pequenas, né? Então a escala nanométrica, ela tem várias aplicações e a nanopartícula tem várias aplicações. Você está vendo aí agora, ó, células com câncer, né? Então a parte que você vê aqui com as cores é onde você tem a presença do câncer, né? Então no tratamento do câncer as nanopartículas têm sido utilizadas, né? Algumas são chamadas de nanopartículas magnéticas, outras não. A grande ideia é que a nanopartícula você pode revestir de alguma maneira para que ela seja atraída pelas células que estão doentes, né? Então tem um atrativo que pode ser um atrativo característico, algo que não atraia não seja atraído por uma célula sadia, ou a questão magnética mesmo, que é a função de deixar bem pequenininho o ímã, deixar o ímã de forma a manter as suas características, ele possa
você possa ser levado até onde estão essas células, as células mais doentes, ele vai entrar dentro da célula e aí você tem duas possibilidades. Ele pode injetar um remédio em escala muito pequena, só na célula doente, né? E você pode também utilizar a propriedade eletromagnética. Por quê? Porque células cancerígenas, células doentes, não aguentam temperaturas para além de 40 graus. E as células boas, elas aguentam até 45 graus. Então uma onda de rádio lançada nessa região onde você colocou a nanopartícula, você pode aumentar muito a temperatura, chegando numa média de 42 graus, fazendo com que as células doentes morram e você preserve as células sadias. Então, um tratamento que teoricamente é muito mais eficaz do que a quimioterapia. Passamos agora aqui, aliás, vale dizer, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho aqui, não custa, né? Vale dizer que a nanotecnologia tem uma aplicação na indústria de pintura, na indústria farmacêutica de maneira geral, né? Na indústria de produção de tintas, né, com características específicas, ela tem uma grande aplicabilidade, né, entre outras aplicações que são relacionadas à ciência da informação. Bom, aqui já tinha passado, né, então você já viu aqui essa figura, né, é a figura do filme também. Você tem aqui o campo de força de Wakanda, né, quando a tropa do Thanos chega aqui atrás para poder passar. Bom, o que seria campo de força? O campo de força ele aparece como uma, digamos assim, um poder de vários heróis, né? E uma maneira de você se proteger, né? Com uma muralha invisível que não permite a passagem de nada, protegendo sua cidade, protegendo você. Bom, da onde vem essa ideia? Como essa ideia se reproduz nos dias atuais? O que tem de verdade? Bom, a primeira coisa que a gente pode mostrar para você é essa figura aqui, ó. Nós temos um campo de força natural. Aqui você está vendo o Sol, né? Um vento solar sendo enviado, e aqui você vê a Terra, né? A Terra tem campo magnético, né? Então existe a magnetosfera aqui. Esse campo magnético é um campo de força. É um campo que protege a Terra contra os ventos solares que poderiam ser letais, né, ao desenvolvimento da vida em nosso planeta. Então a atmosfera tem a sua função, mas é uma função já mais próxima da superfície. O campo magnético se dá porque a Terra é um grande ímã, né? Então os íons vão batendo aqui e é um fenômeno observável para quem mora perto dos polos, quando você vê a aurora boreal, a aurora austral, quando da chegada dessas partículas na magnetosfera, elas vão ricochetear emitindo luz e você vê aquela claridade toda no céu. Então, campo de força nós temos um natural, né, que é o campo magnético terrestre, né? Aqui uma vista em uma outra posição, a Terra, né, com o seu campo protegendo a Terra das radiações solares, são radiações muito intensas. Isso se deve a essa característica aqui, ó, a Terra ser um grande ímã, né? Então você tem aqui, ó, o sul magnético, que corresponde ao norte geográfico, e você tem aqui, ó, o sul geográfico, que corresponde ao norte magnético. A setinha saindo indica que esse polo é o polo norte magnético. A setinha entrando indica que esse polo é o polo sul magnético, e o geográfico, desculpa, ele é o contrário disso. Então você tem as linhas de campo, elas existem, e elas formam um grande campo de força nos protegendo. Agora, outras formas de pensar o campo de força, aqui você já está vendo aí uma foto do Star Wars, né, que utiliza a mesma ideia, né, tem uma proteção, né, uma capa protetora. Ela tem sido pensada pela Boeing, né? Então essa figura aqui mostra, né, e a Boeing já pensou nisso, uma explosão aconteceu aqui de uma bomba nessa região, ondas de choque vão na direção do Jeep, o Jeep tem um detector, quando ele detecta a vinda do calor e da onda de choque, ele coloca dois ímãs apontados nessa direção. Esses ímãs ionizam o ar que está aqui nessa posição, formando um grande plasma, digamos assim, e um escudo protetor. A Boeing já patenteou isso e pensa em utilizar nos aviões e propor isso para a indústria de uma maneira geral. Então é isso, são as três grandes tecnologias que aparecem no filme Vingadores Guerra Infinita: o holograma,
a nanopartícula, nanotecnologia e o campo de força, ok? Fica aí com a gente, eu já volto para fechar esse vídeo, segura aí. Então, espero que você tenha gostado. Falamos de 3 tecnologias, o holograma, a nanopartícula ou nanotecnologia e o campo de força, que isso aparecem lá no filme da Marvel, aparecem em outros filmes também de heróis, e a gente discute um pouquinho como é essa transposição para a realidade, né? Então tá aí, muitas vezes coisas que aparecem na ficção científica, dali a pouco aparecem aí na nossa realidade, no nosso cotidiano. Então fica de olho, a gente vai fazer mais alguns vídeos aí, aproveitando um pouquinho toda essa vibe, digamos assim, em torno do Vingadores Guerra Infinita, e aproveitando no bom sentido, para poder trazer informação científica para você, para trazer um pouco de física para você também, ok? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, divulga a causa da ciência e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.